Ora, muito boa noite a todos. Enorme prazer em receber-vos aqui. Pedimos desculpa por estes 2 minutinhos de atraso relativamente à hora prevista. Estamos perante mais um workshop da E2D500 com a nosso BIM. Depois de uma maratona de uma semana intensa de workshops todos os dias, onde tratamos de uma série de temas muito... desculpem, porque eu queria lançar aqui a minha apresentação e não conseguia. Numa de temas que espero que estejam a ver, começando por o BIM no Brasil e no mundo, na segunda-feira. Depois tratamos do BIM na arquitetura na terça-feira. Na quarta-feira o BIM no setor público. Na quinta o BIM na engenharia e hoje temos o enorme prazer de ter connosco mais uma ilustre convidada que irei imediatamente apresentar para tratar de um tema muito importante que estará talvez na cabeça de tudo o resto e que se chama a gestão BIM. Esta sequência de workshops que temos realizado tem procurado essencialmente difundir estes cursos e este trabalho que temos feito conjuntamente, numa parceria conjunta entre a E2D500 e a nosso BIM, e que oportunamente eu iria apresentar mais tarde. Eu não me apresentei, o meu nome é José Carlos Lino, sou diretor do nosso BIM e diretor académico deste programa que temos para anunciar. Mas passemos de imediato à nossa convidada desta noite, e a nossa convidada é a arquiteta Juliana Mizumoto, que nos deu o enorme prazer de aceitar estar aqui neste desafio a falar sobre algo em que é especialista. A arquiteta Juliana Mizumoto é arquiteta, mas é uma arquiteta que, além de uma componente em arquitetura normal, com trabalhos variadíssimos em projeto, e mesmo em acompanhar a construção também, é uma arquiteta que também desenvolveu alguns skills, digamos assim, de gestão, sendo inclusive project manager pelo PMI. Ultimamente dedicou-se, ou nos últimos anos, tem-se dedicado à gestão BIM em particular e de um modo mais específico, estando a fazer o seu doutorado na Universidade de Lisboa, e é com um enorme prazer que lhe vou pedir para ela nos apresentar esta temática, a temática da gestão BIM, e depois voltaremos para colocar questões e para dialogarmos um pouco convosco. Portanto, por favor, aproveitem o bate-papo para, à medida que a Juliana for apresentando, colocarem as vossas dúvidas e para poderem ser esclarecidas mais tarde. Arquiteta Juliana Mizumoto. Muito boa noite. Olá, boa noite. Apareci Muito aqui. obrigado por estar aqui e o palco é seu. Muito obrigada, Lino. Obrigada pelo espaço, pelas palavras gentis sempre. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos estar falando com um monte de brasileiro no horário aí de vocês. É um prazer. Como o Lino já me apresentou, eu sou arquiteta urbanista, sou formada aí na FAUSP. Hoje eu faço um doutorado aqui em Lisboa, da onde eu conheço o Lino. A gente faz alguns trabalhos juntos aí. E ele me convidou para falar sobre gestão e a gente combinou uns tópicos que, na verdade, são mais para mostrar alguns assuntos para vocês e aí depois eles vão abordar o curso, como é que funciona, enfim, temos um roteirinho. Vou compartilhar a minha tela com vocês, uma apresentação de PowerPoint. Bom, isso aqui é só uma capa, eu sou Juliana Mizumoto. Vamos lá. Falar sobre gestão
primeiro a gente tem que falar que a gente está num jogo novo da construção civil, né? Vou colocar assim para a gente abrir um pouco a cabeça, o jeito de falar, para a gente não falar só de BIM e de software e tudo mais. Então, a gente pensar que agora a comunicação entre os atores é um pouco diferente, né? Agora a gente tem um cliente, a gente tem uma construtora, a gente tem essa pessoa nova aqui que é o BIM Manager, que é um coordenador de projeto BIM, né? É um coordenador de projeto, a novidade. E aqui os coordenadores BIM, consultores, equipes de projetistas, no caso, né? Eu sempre coloco aqui o BIM, mas como a gente já sempre trabalhou no tradicional. Coloco aqui que é uma nova figura, né? Para a gente configurar o novo jogo. E que nesse novo jogo a gente vai ter novos requisitos de projeto que precisam estar dentro de um modelo digital, que essa é a grande novidade, né? Que a gente não faz mais troca só de documentação e que isso precisa ser muito bem gerenciado, e aqui que está o grande problema, né? Até aqui a gente consegue lidar, a gente entende que é um novo jogo, mas a gente, né, os entregáveis são os mesmos, e aqui, a hora que a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que são informações diferentes, né? Informações ao mesmo tempo, informações de mais atores ao mesmo tempo. E aqui, só para a gente ilustrar a parte de troca de informações entre a hierarquia, né? Entre os coordenadores BIM das disciplinas e as equipes BIM que a gente já tem dentro dos escritórios. Então, configurar um novo jogo, a gente precisa configurar novas regras. Ilustrando aqui que a gente tem que sempre pensar, que acho que é uma coisa que confunde um pouco quando a gente começa a fazer implementação e começa a trabalhar com BIM, que é entender as dimensões, né? Então, eu tenho a dimensão das disciplinas, que são a dimensão dos projetistas, né? Que os nossos escritórios, a dimensão do empreendimento. Então, quando a gente fala de mudança de pensamento, mudança de metodologia de trabalho, também precisa mudar dentro do nosso escritório, né? Para depois a gente trabalhar com mais pessoas, né? Então, pensar que a gente vai ter que fazer uma mudança de documentação, tipo de documentação que a gente entrega, né? A gente começa a lembrar das coisas de automatização do Revit e coisas que saem, as tabelas, a parte técnica, como a gente entrega aquilo, precisa ser feito de uma maneira mais BIMzística, aqui que eu coloco, que é você mudar o seu jeito de entregar o que você sempre entregou, os seus controles, né, que podem ser mais automatizados ou não, como você modela a sua especificação, como você faz isso dentro do seu escritório. E na dimensão do empreendimento, pensar que a gente está sempre falando de comunicação e colaboração, né? Porque agora a gente tem um modelo digital não único, né? O federado aí, né? Mas funcionando ao mesmo tempo, todo mundo trabalhando na mesma plataforma. Então, a gente precisa que isso funcione, né? Que as pessoas falem a mesma língua, que elas entendam o mesmo contrato, que elas tenham combinado a regra de uma maneira mais coerente, né? Então, aqui eu entro na parte de combinar as novas regras, que é uma parte de contratação, que a gente precisa combinar como é que vai ser feito para essa comunicação funcionar, porque se ela não funcionar, é aqui que a gente falha, né? Que a gente fala assim que trabalhar em BIM não é só entregar documentação mais, né? Trabalhar em BIM é construir junto. Então, a gente precisa parar e fazer esse controle com o cliente, precisa ter o Project Manager envolvido, precisa ter todos os projetistas. Então, pensar que a gente sempre faz uma gestão de informação, né? Quando fala em gestão BIM, é gestão de informação no modelo. Então, a gente tem o plano de execução BIM, que na verdade é o documento, é o contrato do modelo, né? Que é um documento que é o BEP ou PEB, PEB em português, BEP em inglês, e que é a produção de uma informação útil para ser transferida, né? Como que o seu modelo vai funcionar, o que ele vai fazer, e também combinar as expectativas, porque a gente precisa falar também o que o modelo não faz, né? Porque o modelo pode fazer tudo, né? O modelo no Revit, o céu é o limite, mas a gente precisa conseguir colocar isso para o cliente de uma maneira clara, né?
que você vai fazer de tabelas, o que você vai fazer de quantitativo, o que sai daquilo. Então, isso tudo tem a ver com a gestão BIM. Eu estou colocando um monte de vários conceitos e jogando aqui para vocês, e depois, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, tá? A gente pensou mesmo em falar muitos tópicos aqui para abordar o panorama geral. Falando... pode falar, Lino. Posso interromper? Claro, fica à vontade. Precisamente sobre a tela anterior, conforme combinamos, é a minha deixa para lançar uma enquete agora e pedir às pessoas que coloquem as vossas questões. Então lançamos esta enquete, por favor respondam e a Juliana vai ver qual é a receptividade a esta pergunta. Qualquer projeto BIM deveria basear os seus processos e entregas num plano de execução BIM? Por favor, votem naquilo que acham que é correto e se não souberem ou se não acharem também não fica mal. A Juliana depois vai responder. Obrigado. Que moderno isso, Lino. Gostei. Bom, aqui todo mundo está colocando 86, como é que é? 86% colocou, finalizou. 86% colocou sim, 1% não e 1% indiferente, né? Então, qualquer projeto deve se basear nos seus processos e entregas um plano de execução BIM? Sim, a resposta é sim, porque é o nosso contrato, né? A gente só consegue, hoje em dia, né, de modo tradicional, como que a gente faz a contratação de projetista, né? A gente tem contratos separados para cada disciplina. E quando a gente está falando no modelo digital, a gente precisa combinar com todo mundo o que todo mundo vai fazer. Claro que tem sempre um coordenador, que é a história do BIM Manager, né? Essa figura que vai gerir todo mundo, ou concentrar todas as informações, mas a ideia é que tem um contrato desse pacotão todo para a gente conseguir ser pago, né? Ser pago da maneira correta também e controlar as responsabilidades, né? O que cada disciplina deveria fazer, como cada disciplina deveria estruturar o seu modelo para a próxima funcionar, né? A estrutura só vai funcionar se a arquitetura desenhar de acordo com o que eles combinaram. Diferente do 2D, né? Que a gente resolve na compatibilização. Então, sim, precisa. E aí a gente vai passar por um dos tipos de documentação que existe. O BEP, ou o PEB, ele é um contrato a ser formulado, né? E existe um guia, que é o mais famoso, a gente tenta sair dele, mas ele realmente é ele é o mais completinho, ele é o mais fácil de usar. Eu sempre uso ele, que é o PEB da Penn State, que é a universidade. Já deixar o link aí depois, mas ele é um guia de procedimentos. Então você lê ele fala passo a passo como que você monta esse tipo de documento. Ele fala que a gente tem que primeiro achar os objetivos BIM do que vai ser do seu modelo, para depois você desenhar os processos, depois você combinar como é que você vai fazer a troca de informação, quem vai entregar o quê, como, e definir a infraestrutura. Que tipo de software vai usar, que versão que é, como que elas vão se comunicar, enfim. Ele segue esse índice básico aqui. E ele vai passando por todos os tópicos. Ele realmente é o mais fácil, ele é um documento todo em inglês, denso, longo, mas ele é o mais completo. Existem outros, mas esse realmente é o mais famoso. Aqui é um jeito que eles explicam como é que a gente monta os processos. Então, os rosinhas são os outputs, que são as, né? Aqui está por usos, né? Na sua troca de informação, o que sai de informação, né? Às vezes sai um modelo de esquemático, então para você fazer, a hora que sai o modelo esquemático, entra qual informação para você fazer o design coordinator ou o energy modeling aqui, para você usar o modelo para dessas duas outras formas, o que você precisa de informação entrando para você fazer a coordenação do design, ou que tipo de informação da parte de energia você precisa. Então, você precisa desenhar isso tudo, e aí esse guia aqui da Penn State, ele te explica de maneira detalhada. Mas a ideia é que cada um tenha
consiga montar de forma útil, né? Que é aquela história. Colocar informações úteis no seu contrato, e não tudo do modelo, né? Não é um guia de como você usa suas ferramentas dentro do Revit, por exemplo. É um guia de como você vai usar o modelo, como que o próximo projetista vai abrir o contrato, vai entender como que seu modelo funciona. E aí a Penn State lança aqui um índice básico aqui, se você seguir isso aqui, você teoricamente estaria completando todo o seu contrato, você não esquece nada, passa por informação do projeto, quem são as pessoas que trabalham nele, né? Porque lembrando que a gente está falando de colaboração de equipes enormes, né? Se hoje a gente fala só com o coordenador de projeto 1 ou 2 do escritório de arquitetura, amanhã a gente vai falar, no BIM a gente fala realmente com as 25 pessoas que trabalham dentro do modelo. Então, ter o nome dessas pessoas, ter o contato, porque as equipes rodam muito. A parte dos objetivos, que a gente já falou, a parte dos processos está aqui, como que a gente faz a colaboração, se vai trabalhar em plataforma no A360, ou qual tipo de plataforma, qual tipo de site, quem vai poder ter acesso, tem que ter tudo dentro do contrato para você não vir uma bagunça, como que vai fazer controle de qualidade, que são os clash detection, que a gente gosta de fazer compatibilidade, quando que faz isso, né, na primeira rodada, na segunda rodada de coordenação. Então, é disso que esse documento fala, de como você estrutura o seu contrato para você entender como o seu modelo funciona dentro da sua equipe. E aqui eu vou mostrar um exemplo de PEB para vocês. Eu vou parar de chat, eu vou escolher uma outra tela. A gente tem um exemplo recente do hospital que a gente fez, um hospital de campanha, que foi agora na época da pandemia, que ficou famoso, aí teve bastante live, bastante evento sobre ele. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certo, Lino? Se não tiver, você me avisa. Tudo certo. Eu estou mostrando o Word. Então, só para vocês terem uma ideia do que é um tipo de contrato do modelo digital, né? Nada mais é que um Word que tem todos aqueles itens. Esse aqui é o trabalho que a gente fez, tem eu, Lino, mais umas 25 pessoas, uma equipe gigante dos super projetistas. Aí vocês podem procurar na internet, é bem legal esse projeto, tem vídeo, tem um monte de coisa dele. Então, esse é o índice geral. Então, ter foto, ter a estrutura do projeto, explicando como é que foi feito, exatamente é um documento para o projetista que abrir e entender o que está acontecendo, né? Aqui o nome dos projetistas todos, né? Quem é que faz o quê, quais são os cargos. Aqui a gente definiu, claro, para esse projeto, né? Um organograma, a gente tinha uma hierarquia que a gente trabalhava, porque a gente trabalhou completamente remoto, nós fomos uma equipe sei lá, tínhamos 25 projetistas, tinha mais médicos, e a gente trabalhou, ninguém se conhecia, trabalhou todo mundo remotamente. A parte das metas e objetivos, é um documento Word, aqui os processos desenhados por como é que funcionava, né? Então a gente desenhava um modelo, depois do modelo aprovava no governo, aprovava pelo médico, aprovava não sei quem. Então todo o desenho, como é que fazia o fluxo de informação, a gente colocou aqui. Esse então é um exemplo, e aqui também, tudo seguindo norma, né? Requisitos do cliente, então quando o cliente pede alguma coisa, depois requisitos do modelo e o requisito da parte de entrega, tudo isso desenhado. E esse foi um PEB bem completinho, porque a gente não sabe quem vai usar, né? Até hoje a gente hoje eu nem sei onde foi parar esse documento, então eu espero que tenha ficado claro para o próximo que pegou. A gente controle de gestão de qualidade, né? Que era um modelo simples, e a gente explicar como que a gente verificou isso, né? Porque a próxima pessoa que abre o modelo vai falar, nossa, mas tá cheio de erro isso aqui. Aí a gente fala, não, a gente verificou tais coisas. Aí, porque servia para tal uso. É esse o raciocínio disso aqui. E é só vou trocar de tela aqui de novo. Para vocês verem, já que estamos aqui, a oportunidade. Isso aqui era um anexo do PEB também, que é um jeito de descrever os usos, né? Porque o seu modelo vai servir para muita coisa. Mas um jeito que a gente criou foi descrever para que serve. Então, você abriu o nosso modelo, servia para visualizar o site. Isso aqui é uma fotinha aqui do Revit.
a descrição, né, o que tem, o terreno existente, com informações de localização espacial do projeto. Porque para a pessoa abrir e saber que a gente sabe que a gente não desenhou topografia, é esse tipo de informação. Requisito de modelagem, o que a pessoa precisa para, o próximo projetista precisa entender para conseguir mexer, o que a gente fez nele, né, exatamente. Quais são os elementos a entregar para você ter aquele uso, né? Para você conseguir responder a esse uso, você precisa do Civil 3D, que foi o que a gente usou o AutoCAD como base, a gente usou o modelo linkado dentro do Revit. É um exemplo. E aí, quem é que é responsável, né? O BIM Manager garantir os arquivos para a equipe e a coordenação responsável pela estruturação do modelo. Esse é um tipo de estrutura que precisa estar dentro do PEB, que não tem nada a ver com Revit, não tem nada a ver com software de modelação, é uma questão de gestão mesmo para a informação não se perder. E aí que está a parte de reuniões, detalhe digital, então para mockup, que tipo de detalhe é possível pegar para fazer mockup digital, né? Porque se você der um zoom aqui, não vai ter todos os encontros, todas as paredes, a gente não desenhou isso porque não precisava. Então a gente descreveu isso no documento. Então isso é um tipo de documento, um tipo de anexo, ou um jeito de montar um anexo para aquele Word. Esse é o de usos. E é muito importante também descrever como que a gente estruturou o modelo para o próximo projetista. Então, a arquitetura trabalhava, no caso, em 2, 3 dias para mandar para os próximos projetistas, e a gente não conseguia estruturar, a gente tinha que estruturar o modelo num jeito básico, né, com poucos detalhes e com poucas estruturas, porque a gente não tinha tempo, a gente fez esse hospital em 15 dias, né, com tudo pronto, com respirador modelado aqui dentro. Então, a parte de parede, que tipo de ferramenta que a gente usou para criar as paredes, porque não tem um jeito certo de criar parede, né? Tem vários, mas são 5 jeitos que você pode fazer. Então, a gente descrever como que a gente fez paredes separadas, a gente fez por elementos, a gente fez por materiais, quais materiais que a gente usou código SINAP para colocar no parâmetro, a gente não usou outro parâmetro, não usou classificação de nenhum outro método, a gente usou o SINAP, só tem esse número quando você clica na parede. Então, a gente foi colocando isso em todos não, mas nos elementos que eram importantes para a gente, né? Então, a arquitetura achava que era importante colocar mobiliário, que era uma coisa que a gente precisava passar para frente, como é que foram feitas as famílias, qual era a hierarquia delas dentro do modelo. E aí tinha piso, parede, os containers, que eram os sanitários, e era isso aqui. Esse é um exemplo de BEP que eu separei para vocês. Deixa eu voltar na outra apresentação. Era isso. Lino, você tem mais uma enquete que a gente vai passar aqui nesse momento? Exatamente. E aí, esse era um pedaço, né? A gente tem os outros documentos depois. Exatamente, é este o momento agora. O que considera mais importante controlar na gestão de um processo BIM? Os perfis BIM, que tu muito bem mencionaste, os formatos dos arquivos, as trocas de comunicação, a qualidade dos modelos elaborados. Vamos votar para a arquiteta Juliana poder fazer o seu comentário. Juliana, muito obrigado. Uma apresentação pertinente, com muitos pontos a serem focados. Olha, e agora queres comentar aqui o resultado da nossa enquete? Cadê? Qual que foi mesmo? A do... Calma que eu perdi. Realmente peguei aqui. Calma que é muita telinha aqui, gente. Considero mais importante controlar na gestão de um processo BIM, os perfis BIM, formato. Ninguém quis formato, né? O formato está todo mundo com medo nas outras lives. Está todo mundo muito seguro com o formato. Fico bem satisfeito. Estamos perante um público bem conhecedor, porque realmente o formato é importante, mas tem... mas é que dá muito erro, né? Por isso que a gente fala do formato. Troca de informação ganha... Não, 38% e qualidade dos modelos elaborados. Ainda estamos. Eu acho que é a troca de comunicação. Eu acho que a troca de comunicação resolve todas as outras coisas. Não que todos os itens não sejam importantes.
E que qualidade é aquela parte, né? Qualidade é subjetiva, que a gente colocou também de um jeito, dá para um pouco enganar a enquete, né? Mas eu colocaria, claro, qualidade é importante, mas qualidade ao que foi combinado, né? Não que o modelo bom, o modelo ruim, depende do que foi combinado, né? Então, acho que a parte da comunicação resolveria aí, que é a parte de estruturar o modelo. Se você estruturou o modelo de acordo com o que está no BEP, né? É uma coisa. Agora, você não seguir o seu contrato, aí o seu modelo é ruim, né? Claro. O modelo de arquitetura às vezes é bom. Já agora antecipando-me a todos os colegas e aproveitando ainda, estamos mais ou menos a meio deste workshop, e ainda vamos ter mais coisas, há já alguém a pedir informação, já vamos chegar aí, mas aproveitando para colocar já uma questão a ti, não achas que a verificação da qualidade dos modelos que se entregam é aquilo que separa, digamos, o verdadeiro BIM de um BIM mais ou menos? E é o que tu estavas a dizer, quando o contrato está bem definido e diz o que é que temos que entregar, com que detalhe, e essa qualidade é verificada, lá está, a qualidade, como tu dizes, de acordo com isso é um aspecto muito importante para separar, digamos, os verdadeiros conhecedores e dominadores do BIM daqueles que ainda estão numa fase ainda mais de aprendizagem. O que é que tu achas sobre isso? Sim, agora colocando desse jeito, sim. Porque tem que ser um modelo, que você falou, você consegue, verificável, né? Porque daí então você precisa de duas coisas, você precisa ter o contrato, ter o combinado, e depois ter um modelo estruturado de um jeito que dê para perceber o que a pessoa fez, e você consegue rodar de algum jeito a verificação, né? Ou por software, ou pelas suas, não sei, você tem seus critérios, o seu escritório, que você consegue rodar isso sem ser por software, né? Se o projeto é menor. Mas sim, é porque eu acho que a dúvida do início da maturidade em que a gente se encontra. Acho que daqui a 5 anos nosso problema vai ser outro, né? O nosso problema agora é que as pessoas, né, que os projetistas estão ainda batendo cabeça do jeito de estruturar o modelo, né? Que aí eu acho, né? E aí todo mundo, porque eu percebo isso, que as reclamações vão mudando de ano para ano, né? Agora está todo mundo reclamando da qualidade, que a gente recebe, fala que faz em BIM, mas recebe um modelo muito, muito básico, né? As paredes, tudo, né? Cada uma num nível, ou não tem nível, ou o 00 não está no 00, você vai linkar com a estrutura, sai lá em cima. Então, isso é qualidade de modelo, né? Mas isso é porque a pessoa que fez a segunda disciplina não colocou o projeto no 00, né? É uma coisa básica, mas é que tem. Acho que é isso. Bom, acho que tem essa tendência da resposta. Exato. Bom, eu convido todos, obrigado, eu convido todos a aproveitarem de termos connosco a arquiteta Juliana Mizumoto para colocarem as vossas questões, perguntem. Ela falou sobre perfis, falou sobre o BIM Manager, falou sobre a troca de comunicações, falou sobre as diversas fases de um BEP ou de um PEB, desde a fase precisamente da identificação, das trocas de comunicação, etc. Portanto, aproveitem para colocar questões e aproveitem para colocar questões mais normais do vosso dia-a-dia, dificuldades que sintam, sobre o BIM em geral. Também estamos aqui para responder, para tentar o melhor possível elucidar sobre esta questão. Eu ia apresentar agora rapidamente este programa do curso e voltávamos já à arquiteta Juliana. Juliana, deixa de estar aí, vamos realmente precisar de ti. Portanto, de que é que se trata esta associação e este programa que estamos a fazer com a E2D500? Primeiro, E2D500, portanto, estes dois E's e um D significam Engenharia e Educação Digital 4.0, é uma iniciativa de 3 ilustres colegas, o professor Aécio Lira, o professor Wagner Capelli e o professor Valdomiro Loyola, que, de uma maneira muito estratégica, muito importante, procuraram corresponder a uma necessidade que o Brasil tem de democratizar o ensino da engenharia,
de maneira a ser digital e de responder à indústria 4.0, precisamente. Ora, cada vez mais nós precisamos, e esta pandemia veio-nos mostrar isto, precisamos de comunicar, precisamos de tratar de colaboração online, rapidamente, sem estarmos à distância, estando à distância, portanto, sem estarmos fisicamente presentes, e é isso que veio trazer este modo de ensino. Além disso, veio possibilitar o acesso a ensino de alto padrão, ensino premium, a camadas que estão distribuídas, e é o que este valor 500 significa, estão distribuídas por 500 cidades do Brasil. Portanto, estamos a tentar apanhar um largo espectro de todo o Brasil para o fazer. Como é que se montou isto? Montou-se isto em 3 cursos. Um curso de tecnologia BIM na engenharia, outro na arquitetura e outro na construção e gestão, e precisamente o tema que estamos a falar hoje insere-se neste último. Ainda temos outras coisas que virão a seguir para atingir um perfil de BIM Manager que será mais evoluído, que será, por exemplo, a implementação BIM, que não está tratada em alguns destes temas, ou pelo menos de uma maneira tão profunda. Podemos, se calhar, falar um pouquinho com a arquiteta Juliana Mizumoto sobre isso. E o que eu destacava era realmente a qualidade dos conteúdos, a visão global desta metodologia, o corpo docente, que é constituído por experts, como foi possível ver nesta semana, de alto nível, a prática, que é uma prática baseada em project-based learning, ou seja, baseada em projetos, na imitação realmente de um trabalho real, e uma abordagem multidisciplinar em que cada uma das pessoas que está a trabalhar de maneira colaborativa realmente representa uma disciplina diferente e procura imitar aquilo que acontece na realidade. O curso é um curso baseado em e-learning, que tem 480 horas distribuídas por 360 dias, é multiplataforma, multiferramenta. Isto para mim é um dos aspectos mais importantes, e posso-vos dizer que este curso surge na sequência de alguns cursos que nós temos desenvolvido no Brasil desde há 5 anos, tem sido líderes no Brasil como International Master BIM Manager, e este aspecto da multiferramenta, ou seja, da multiplataforma, de não estarmos a ensinar uma ferramenta só, mas estamos a ensinar perto de 20 ferramentas, ou a trabalhar com 20 ferramentas, e a estimular o aluno até a utilizar outras. Acho que é muito importante, porque ensina ao profissional a não ficar vinculado quase a uma marca de uma maneira clubística. O profissional precisa ter a capacidade e inteligência de escolher o que é melhor para si em cada momento e não ficar preso a algo que de alguma maneira já traz agarrado a uma cor ou agarrado a uma sensação. Não, tem que ir procurar e tem que ser treinado para isso. Então, para isso, tem que treinar vários, e todos os profissionais que fizeram estes cursos, que já são muitas centenas, mais de milhar, realmente confirmaram isso, confirmaram que essa é uma das grandes vantagens, é poder comparar marcas diferentes e ao compará-las verificar que afinal o conceito de objeto é igual em todos, só que não chama-se famílias, não chamam-se classes, etc, 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 não é? O network colaborativo é muito importante, corpo docente, como já referi, um entorno digital, que realmente está a trabalhar colaborativamente, e por último, mas não menos importante, a constituição de perfis BIM, que vão sendo explorados numa progressão e numa evolução, desde BIM Coordinator nos primeiros 4 meses, até BIM Specialist nos segundos 4 meses, até BIM Expert nos últimos meses. Estão aqui os preços, R$4.800, pode ser pago em 6 parcelas de R$800, R$3.800 ou R$3.800. Só correndo um bocadinho o que é que cada um destes perfis contém. Realmente o primeiro, no BIM Coordinator, nós aprendemos competências de modelagem, de desenvolvimento de objetos e uma introdução ao trabalho colaborativo. E é muito interessante como é que, para ser BIM Manager, é bom nós termos um cheirinho de aprendizagem da modelagem, porque percebemos os fundamentos que mais tarde, apesar de não necessitarmos de estar a fazer, nos vão dar a compreensão das pessoas que nós vamos estar a dirigir, a coordenar e a integrar em equipas tão grandes e tão complexas como aquelas que a Juliana
falou na sua apresentação, não só neste Hospital BIM, mas antes ela já tinha mencionado essa complexidade e a necessidade de ser um verdadeiro gestor de recursos humanos e também de recursos técnicos. O BIM Specialist, ao mestrado, é capaz de publicar e gerir a documentação desenhada, escrita, que sai deste trabalho e faz essencialmente interoperabilidade entre diversos programas e diversas especialidades, sendo capaz de os trabalhar nas suas diversas componentes, na arquitetura, na engenharia e na gestão. Reparem que na arquitetura trabalhamos mais quantitativos, planejamento e programação visual. Na engenharia vamos mais para as instalações e estruturas, e na construção e na gestão mais para o planejamento, para a preparação e fabricação também. Por último, o BIM Expert desenvolve competências de Information Management, portanto gestão da informação, aprende a desenvolver um BIM Execution Plan, por isso a Juliana apresentou-nos esta extraordinária viagem, por assim rápida, mas a abranger todos estes pontos, em que realmente um BEP tem que ter implementação de processos, entender a organização, as fases dos projetos, qual é o nível de desenvolvimento, qual a normatização que estamos a utilizar, quais os sistemas de classificação, entre outros, também o controle da qualidade do projeto. Portanto, essencialmente é isto, percorremos estas áreas todas. Eu pedi ao meu colega arquiteto Daniel Monteiro, que está aos comandos da sessão técnica, e que aproveito para lhe agradecer uma semana de intenso trabalho, em que todas as noites esteve aqui a pilotar estas edições e a cuidar para que tudo corresse bem, que lançasse a terceira enquete, que precisamente vos questiona sobre qual é a importância de ter um curso de capacitação BIM no momento atual do Brasil, em que, como sabem, foi decretada a obrigatoriedade do BIM em ser obrigatório, digamos, a partir do dia 1 de janeiro de 2021, em alguns organismos do Governo Federal, portanto, com bastante importância. Pronto, e reparo que 70% acham que é importante e 30% acham que é imprescindível. Realmente a quantidade de requisitos que hoje em dia aos profissionais que estão a procurar emprego, que são pedidos em BIM, ultrapassem muito o nosso conhecimento. Portanto, há uma necessidade enorme de nós melhorarmos a nossa capacitação e fazermos curso em BIM. Aproveitem. Um curso como este não está disponível todos os dias, estão numa relação preço-qualidade muito acessível e coloquem questões, inscrevam-se no site, vão tirar informações sobre eles e estaremos à disposição para vos esclarecer. Juliana, eu pedia que, por favor, lancem as vossas questões. Nós vamos conversando daqui deste lado. Há aqui vou já começar aqui pela pergunta do Frederico Naas, que precisamente pergunta onde é que pode ter acesso a este documento, que era o BEP que tu apresentaste, o Hospital BIM, e eu presumo que tu também queiras partilhar com as pessoas alguns documentos mais, portanto passava-te a palavra novamente. Oi, nossa, Lina, eu queria ter feito esse curso que você está fazendo. Minha vida teria sido mais fácil. Que curso completo, posso me inscrever para ver se eu perco alguma coisinha? Achei incrível. O BEP do hospital, a gente só tem, ele não foi disponibilizado em nenhum lugar, o projeto foi o Word ou esse Excel aí, eu que fiz, né? Eu fiz, no caso, a parte, eu que escrevi, né? Mas a gente fez em comunidade, em colaboração aí com várias pessoas. Ele não está disponível em nenhum lugar, mas ele tem aula sobre ele, tem vídeo sobre ele, não é uma coisa, a gente pode colocar aqui que YouTube que ele está. Mas os documentos que eu falei, eu vou colocar aqui no chat, acho que todo mundo tem acesso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, o Execution Plan da Penn State, que a gente falou. O que mais que a gente falou? Eu vou mostrar agora daqui a pouco dá para mostrar os outros documentos, né? Que são as mais
aqueles da NBS, os do RIBA, que a gente pode falar também, que eu acho que é o mais interessante, que é o plus, para a gente aumentar um pouquinho a discussão. Eu vou compartilhar a tela. É uma continuação da apresentação, mas são só coisas interessantes sobre gestão que existem e que estão sendo usadas, e que tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Vou compartilhar a tela. Então, isso aqui é o a mais sobre gestão. A gente falou de duas dimensões, né? Dimensão do escritório e dimensão do empreendimento. Então, empreendimento é importante fazer o contrato, que é todo mundo trabalhar no mesmo modelo, mas existem jeitos de organizar as suas entregas dentro do seu escritório. Então, para quem está transformando, fazendo implementação BIM, saiba que isso existe, isso aqui é uma instituição inglesa, a Inglaterra tem um programa federal de implementação de BIM, eles têm um roadmap gigante de, acho que, sei lá, uns 10 anos, eles já estão, não sei, não me lembro, acho que no 5º ano, mas eles já têm um planejamento muito bem definido do que eles vão fazer. Então, eles têm uma biblioteca federal, então tem um site que você tem todas as informações de BIM, todas as classificações, tudo conceito, tudo jogado na mesma plataforma. E esse RIBA aqui, que é a parte de arquitetura, também faz parte, isso aqui é mais antigo que a história do BIM, mas também se adequou. Então, eles lançaram esse plano, que é um caderno bem interessante, que ele coloca, são as fases de entrega de projeto aqui, e você pode ir seguindo. É uma framework enorme, mas muito completa, para você fazer entregas de design. Então, você faz a parte de estratégia, o que você primeiro manda para o cliente, como que você faz o seu business plan para o cliente, como que você coloca, quais são as principais questões dentro do seu projeto, quando você apresenta um projeto esquemático, por exemplo. E isso, conforme vai desenvolvendo, ele já entra na metodologia BIM, ele já usa as classificações inglesas, ele já fala de ferramentas inglesas que você pode usar, porque para a Inglaterra está tudo conectado, isso é bem legal pegar o documento deles, então isso existe, tá? Aqui no ribaarchitecture.com, aqui você consegue achar bastante coisa, é uma framework bem interessante e bem completa. Aqui é só eu coloquei um zoom aqui para vocês verem do que se trata. E eles têm também, que é o que o Lino gostou, Lino que gosta dessa, que é a plataforma de gestão online, isso aqui é gratuito. Então, todas aqueles classificações coloridas ali desse círculo anterior aqui, tudo isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você consegue colocar nas tasks dentro da sua plataforma aqui já. Então, você em vez de você fazer no Excel, você já faz dentro da plataforma online. E a plataforma faz várias coisas, faz na plataforma de colaboração, de projeto mesmo. É bem interessante. Esse daqui é da NBS, esse toolkit deles aqui, a ferramenta. Eu vou colocar o site depois aqui nos comentários. Esse aqui é um exemplo que a gente achou aqui. Aqui a parte que o que tem aparecido, que eu acho que tem a ver com gestão de informação, que é legal saber que existe, que é uma parte mais de conceitos e de pesquisas, que é a BIM Initiative Excellence, que é eles têm aparecido bastante aí na internet, feito bastante evento. Eu não faço parte, mas eu sigo, que são todos pesquisadores importantes, né? Tem bastante brasileiro fazendo. Que é uma comunidade que você faz parte e você ajuda a desenvolver uns tópicos sobre BIM, basicamente. E eles já lançam bastante template, então conceitos, você vai lá, tá escrito o que é o conceito, né, para unir a informação num só lugar. Então tem a parte de projeto, a parte de missão aqui deles, é um site bem interessante de bastante informação, que tem a ver com gestão também. E aí eles têm as categorias, tem a metodologia deles de gestão de projeto, ou de organizar coisas, né? Eu quero organizar processos, aí tem algumas frameworks que você consegue organizar, aí tem tá bem feito, né? Tá bem bonitinho, bem organizadinho. Aqui é um site que tem, tá? Vocês procurem aí no BIM Excellence. Esses eram as
os exemplos, deixa eu colocar. Podes compartilhar no nosso bate-papo, por favor? Compartilhe. Vou colocar todos da Inglaterra, todos juntos aqui que eu falei. Inglaterra é sempre legal fuçar as coisas deles todas ao mesmo Bom, nós estamos a seguidinhas, assim. aproximar-nos do tempo previsto para este workshop. Gostaríamos de terminar às 8 horas, para sermos pontuais, para também não... Como nos atrasamos 2 minutos, também terminamos 2 minutos. Mas agora cabe-vos a vocês colocarem questões, por favor, façam-no. Vejam o que é que podem gostar. Juliana, tenho aqui, queres que coloque o link para o Hospital BIM? Você tem aí? Tá fácil? Aqui. Eu não tenho ele aqui. Ok. Vou colocar. Eu acho que estará certo. Espero. Vou colocar esses documentos nessas coisas. Bastante a gente pede. Desculpa. A documentação dele. Tem muita informação e podem encontrar vários na internet. Bom, Juliana, então, enquanto não nos mandam questões para ti diretas, eu pergunto-te, tu na tua apresentação tocaste em algumas coisas que eu achei extremamente interessante. Gostava de fazer aqui duas perguntas só. Uma delas, eu gostei muito do teu pragmatismo ao dizeres a determinada altura que você tem que organizar as coisas para poder ser pago. E eu gostei muito dessa abordagem. Não sei se quem está a ouvir reparou também nessa questão. E tu realmente o que querias dizer é: organizem os vossos entregáveis direitinho, prometam correto, senão as expectativas das pessoas não vão sair goradas, não é? Relativamente àquilo que vocês vão prometer. E foi muito bem enquadrado. A propósito disso, eu perguntava-te, um BIM Manager deve ser um Project Manager, ou o BIM Managing está dentro do Project Managing, ou é tudo a mesma coisa, ou um gestor de projeto de construção civil ou de uma construção tem que passar a ter esta competência de gerir o BIM, ou pode arranjar alguém que o faça? Queres nos elaborar um bocadinho sobre esta complexidade, porque eu sei que é um tema complexo e que não tem uma resposta única, não é? Mas eu gostava muito de ouvir a tua opinião. Essa aqui é a pergunta de 1 milhão, né, Lina? Mas é nestes fóruns que nós podemos... Sim. O que eu penso hoje, já pensei diferente, mas que hoje eu já estou vendo dessa forma. Pensando que BIM Manager você tem que controlar um certo tipo de informação nova, de um jeito novo, mas você também precisa ter as skills, as habilidades que um Project Manager tem. É que o Project Manager ele faz coisas de obra, faz mais coisas de construção que a gente imagina, né? De civil mesmo, né? Pensando no edifício, ele acaba abrangendo outras funções que não somente a de projeto, que não somente a que seria de um BIM Manager, né? Mas o BIM Manager precisa entender de gestão de projetos. Ele talvez não vá pegar as mesmas responsabilidades de um Project Manager, porque o Project Manager é o cara que cuida de custos, ele cuida numa outra escala. Ele pode cuidar, eu acho, numa outra escala. Ele é formado para isso, né? E o BIM Manager nem sempre vai cuidar disso, né? Ele não necessariamente, ele precisa entender como é que o custo, como é que a informação do custo vai chegar para o próximo, né? Que pode ser um Project Manager, né? A informação precisa chegar na mão do próximo de uma maneira nova, né? Então o BIM Manager faz, mas a parte de gestão, a parte de entender o que é planejamento, entender o que é uma troca de informação, entender o que diferença de planejamento, execução e monitoramento e entrega de projeto, né? Que isso é o Project Manager, é a teoria da gestão de projeto, precisa fazer, porque se você não souber gestão de projeto, você não faz BIM. Aí é que tá, né? O pulo do gato é que se você não souber gestão, você não faz BIM. Então, não é só entender de todos os softwares, tem que entender da próxima disciplina. Eu acho que ainda tem espaço para as duas, eu acho que são duas posições diferentes, mas dependendo da escala pode ser colocada na mesma pessoa. E até poderem, e eventualmente até poderia ser a mesma pessoa em projetos mais pequeninos, não é? Tem que ter os skills que tu acabaste de mencionar, que são diferentes para uma coisa e diferentes para outra. Já agora deixa-me
pegar aí nesse gancho, que é, ao falar desta necessidade de dominar a parte tecnológica, estamos a ir mais para a parte do IT, não é? Das tecnologias da informação ou das TIs. Tu achas realmente que o BIM Manager precisa de ser um grande especialista nesta área ou pode, de certa maneira, delegar essas competências, agregando-as debaixo da sua responsabilidade? O que é que tu pensas sobre isso? Competências, digo eu, software, De hardware, tech, né? Eu acho que tecnológicas. você precisa ser uma pessoa disposta a aprender várias coisas. E aí a pessoa disposta já é a pessoa que aprende software de um jeito não... Né? Porque tem gente que não gosta de aprender software e não aprende de jeito nenhum, né? Então, não acho que essa seja eu acho que essa é uma não habilidade do BIM Manager. Mas eu não acho que ele tem que ser o cara que sabe programar, que ele sabe todas as ferramentas do Revit, que ele tem que saber Dynamo de cabo a rabo, porque assim, se você está num projeto que precisa de programação nesse nível, você precisa de duas pessoas, você vai precisar de um programador, você vai precisar de um BIM Manager, já está separado. Eu acho que é uma pessoa que tem os skills de entender software e se você não sabe, você tem que saber quem é que sabe e você tem que conversar com a pessoa certa. Mas aí já é a habilidade de gestão de projeto, né? Esse é o gestor. Mas eu acho que porque essa é uma dúvida mesmo, né? Porque eu preciso saber todos os softwares do mundo para ser um BIM Manager? Acho que não, porque se você precisar de todos os softwares do mundo, você precisa de mais gente. Não tem como. Não vai dar para você fazer o Dynamo e controlar as revisões de folha e falar com os projetistas e fazer clash. Não dá tempo. Se você está numa escala dessa, você precisa de mais gente mesmo. Olha, e eu que não sei nada do que é isto do BIM, cheguei agora, estou a zero, disseram-me que existe essa tal coisa que eu até vi num workshop da arquiteta Juliana Mizumoto, que é especialista nesta parte, que é o BEP, ou o PEB, que é uma peça, um documento que rege isso tudo. Será que dá a fazer o download de um desses da internet, alterarem os nomes e avançar com isso para o meu projeto? Dá. Dá. Eu acho que você precisa entender como os documentos funcionam. E aí você vai adaptando eles para a sua realidade. Isso é o que também está escrito no PEB da Penn State. Ele fala isso, ele fala, olha, a gente está dando um completo bem americano, do jeito que o americano pensa. Se o seu projeto não tem esses 15 coisas para colocar nos 15 itens do índice, tira, pronto. Você precisa entender que você precisa informar aquilo que é útil. Claro. Então, baixa os templates, entende os templates como eles funcionam e adapta para o seu. O PEB do hospital é um PEB adaptado. O Word eu peguei de acordo com outras teorias, o da Penn State é o mais óbvio, porque eu também penso de um jeito americanizado, minhas referências de gestão de projetos são todas americanas, acho que brasileiro é mais ou menos assim também. A gente quase não tem informação europeia na nossa formação, então funciona para minha cabeça, então eu pego as coisas dos Estados Unidos e vou adaptando com os meus projetos. Aí eu penso assim, como que eu vou montar a estruturação de modelo? Eu preciso de uma fotinha, eu preciso dizer na próxima, então é o Excel, aí eu montei um Excel. E aí você vai desenvolvendo o seu. Mas de um jeito simples, não é o Excel que faz milhões de contas, nada, são colunas organizadas. Claro. Baseadas em alguma outra. Mas sim, baixa elas e copia. Vamos embora. Já que estás a falar nessa experiência, e eu, se me permites uma nota pessoal, foi com muito orgulho que há 6 anos atrás eu me lancei no lançamento deste International Master BIM Manager, que é um produto em língua portuguesa internacional. Nós temos professores, principalmente brasileiros, mas de Portugal, de África, de Angola, Moçambique, países da fala portuguesa, e temos alunos de todo o mundo da fala portuguesa. E esta questão de nós fazermos da língua a nossa pátria, digamos, deitarmos abaixo as barreiras das fronteiras, foi algo que me realmente encheu de orgulho, porque inúmeros professores, quer do Brasil, quer de Portugal, e nós sabemos, e é isso que eu quero te perguntar, quão distinto às vezes é o português, que é um português de Portugal, o português do Brasil, o português da África.
E eu ia-te perguntar precisamente isso. Tu tens uma espetacular experiência no Brasil e uma experiência também agora na parte do doutorado também na Europa. E tu vês esta questão da gestão BIM com diversos olhos, não é? Em diversas realidades. Como é que tu dirias que do ponto de vista global, no mundo, Inglaterra, Estados Unidos com a Penn State, Inglaterra com o BIM Task Group que tanto fez, e mesmo outros, agora estão a aparecer players chineses, russos, os nórdicos que sempre estiveram, tu achas que cada vez, tu próprio apresentaste o RIBA Plan of Work, ou seja, que tem as 7 fases que são próprias do Reino Unido, que não batem exatamente certo com o Brasil, não é? Tu achas que nós caminhamos para alguma uniformização ou, por outro lado, à medida que cada vez há mais maturidade, vamos assumindo as nossas particularidades e vamos adaptando as nossas particularidades? O que é que tu achas sobre isto? Eu não acho que vai... Eu tenho a impressão, né? As impressões. Essa coisa de universalização de informação, eu não acredito nela, porque eu acho que é muita informação rodando muito rápido, né? Isso tudo que a gente mostrou agora não tinha 10 anos atrás, né? Ou tinha de uma maneira muito mais simples e tal. Muito arcaica. Então, não faz nem sentido ter uma universalização, né? Ter um documento só, ter uma plataforma só, não faz. Eu acho que isso não vai acontecer e a gente vai adaptando. Mas é uma adaptação também que não muda muito. É tipo você falou, as fases da Inglaterra são 7, nos Estados Unidos são nomes diferentes, mas o contexto, a necessidade de se organizar em fases e em coisas é igual para os dois, né? E não é, e as diferenças quando vai se trabalhar junto, né? Se for um americano e um inglês trabalhando junto, não é isso que interfere. Eu acho que não é aí que as informações brigam, né? Porque americano tem um tipo de classificação, inglês tem outro tipo. Só você falar qual que você quer e todo mundo segue a mesma. Não a lógica do trabalho é a mesma, né? Agora, que número que você usa é só uma dificuldade que você vai ter dentro do projeto. Claro. Eu acho que o nosso... Conclui, desculpa. Sim, acho que é isso. Acho que não existe uma universalização, não. Qualquer dia eu diria que até o sistema de classificação que o americano está a utilizar com o sistema de classificação que o chinês está a utilizar, vão eles próprios comunicar entre si e falar entre si. Olha, estamos mesmo no final. Eles mesmos usam documentos linkados, né? Usa a norma de um para fazer a norma do outro. Exato, isso já existe. Estamos mesmo a chegar ao final, mas não posso deixar de aproveitar que há aqui 2 perguntinhas que chegaram agora no final. Primeiro, há imensa gente a dar-te os parabéns pela excelente apresentação. Eu ainda não dou os parabéns, só dou os parabéns mesmo no final, mas há imensa gente que quer fazer referência a isso. Muito obrigado. E há aqui a Meiriel faz aqui uma pergunta muito interessante. De quem é a responsabilidade de definir os requisitos do modelo? Do BIM Manager, do Project Manager, do cliente ou dos próprios desenvolvedores do modelo? Eu acho que os requisitos do modelo é de acordo com o uso e cada um, vocês vão acordar para que vocês vão usar e cada um vai precisar da sua informação. Então, de todos, todo mundo tem que palpitar nos requisitos. Exatamente. Mas obviamente quem vai estruturar o modelo para eles é quem manda um pouquinho mais, né? Então, se você tiver um escritório que está fazendo a modelagem ou que está organizando a informação, está fazendo o PEB, são eles. Eu acho que ele é o principal. Mas precisa considerar o que todo mundo vai usar. Não adianta você estruturar do jeito que você acha que deve e o outro não trabalhar do mesmo jeito. Então, todo mundo precisa conversar. É por isso que é a grande diferença, né? Que fala que para fazer o PEB precisa estar o diretor da obra lá, precisa estar o project manager, mesmo que ele não seja o cara de BIM, mesmo que ele não saiba mexer em nenhum software, ele precisa entender o que está acontecendo e falar o que ele quer. E escrevam esses requisitos na BIM Execution Planner, no BEP ou no PEB. E claro, o responsável último de realizar o PEB é o BIM Manager, mas como a Juliana muito bem disse, todos têm que contribuir para a construção desses requisitos. Uma última pergunta para fecharmos o nosso workshop, já passaram os 2 minutos que eu referi, que é do Frederico Nas. Entendo que o gerente de uma obra deve adquirir os skills de um BIM Manager para tornar a sua vida mais fácil.
mas gostaria de saber quais as interfaces que poderiam ser utilizadas durante a execução da obra propriamente dita, interfaces comuns aos dois momentos. Eu imagino que o Frederico esteja a referir-se à interface entre gerente de obra e BIM Manager, ou seja, onde é que eles se juntam, digamos, presumo eu que a maneira como ele realizou a pergunta foi essa. Penso que tu há pouco já respondeste um pouquinho a isso, se calhar esta pergunta terá chegado um pouco antes, mas queres dar mais algum complemento a Eu não sei se eu entendi, mas eu imagino em coisas práticas, assim, quando ele falou, quando é que essas pessoas, quando é que é útil, né? É útil para fazer reunião de projeto com visualização, né? As Big Room, fazer a reunião com todo mundo enxergando o modelo, a coisa de usar tablet linkado ao modelo, né? É tudo ligado à visualização. Talvez a parte de planejamento, né? De você enxergar, que é a parte 4D, você fazer videozinhos, isso normalmente funciona bem para gestor de obra, né? Para dar avanço, ver avanço físico dentro do modelo. Isso é interessante. É mais interessante do que o cara ver como é que está descrita a parede, né? Ele abrir o modelo e ver que está tudo azul, que já foi feito no dia. Eu imagino que seja esse tipo de coisa. Que aí o BIM Manager é o cara que organiza o modelo para o outro enxergar dessa forma. O Frederico diz que é exatamente isso que tu estás a mencionar. É isso. Bom, e eu complemento, em grandes obras onde já tive a oportunidade de colaborar, realmente existe um dia, que é quinta-feira, normalmente, de compatibilização do modelo, em que está o Project Manager sentado, Project Manager preocupado com o tempo e com o custo, como sempre, não é? E está o BIM Manager sentado, preocupado com a coordenação de todos os modelos federados, a visualizar, a mostrar, exatamente como tu estás a dizer. E nesse dia estão lá os dois na mesma sala. São pessoas distintas, mas estão os dois preocupados. E quando mexem numa alteração, essa alteração tem implicação nos prazos, no tempo, no custo, e também depois tem implicação naturalmente na visualização das frentes de trabalho, da distribuição de equipas, etc, etc, etc. Bom, não havendo mais perguntas, Juliana, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela grande capacidade que tu tens de tornar simples uma matéria que é tão complexa e que tem tanto que se lhe diga. Agradecer-te por teres aceito o nosso convite, o nosso repto, por estares aqui. Umas últimas palavras para as pessoas que nos estão a assistir sobre esta temática do BIM, sobre a capacitação, sobre a gestão BIM, sobre o que quiseres, sobre o momento do BIM no Brasil, sobre o que quiseres para fechar. Não, só quero agradecer você, Lino, ao nosso BIM, ao pessoal do curso, pelo espaço, muito obrigada pela confiança aí no meu trabalho. Falar ao pessoal que se interessou em ouvir aqui essa 1 hora aqui de BIM, que procurem cursos, né? Procurem informação, essa formação que está sendo oferecida aqui é bem completa. Eu mesma não conhecia, eu fico fuçando as coisas que o Lino faz, eu achei bem completa, então é uma boa iniciativa. E obrigada, que vocês precisarem de alguma coisa, os meus contatos estão aí, entrem em contato comigo. Obrigada por terem ouvido, e é isso. Muito obrigado, e resta-me então fechar, agradecer-vos a todos. Eu vejo que há pessoas que foram assíduos em todos os dias desta semana, portanto acompanharam-nos nesta maratona. Tem agora pela frente um fim de semana merecido para descansar, mas nós não nos vamos embora, nós continuamos aqui. Entrem no site, vão saber informação, peçam mais informação. Como a Juliana disse, estamos muito interessados em poder colaborar convosco, em poder ensinar-vos e em poder também aprender. Estes cursos têm esta característica, ao serem integrados e colaborativos, dão-nos um networking interno ao curso, mas depois também um networking com outros cursos que já se passaram, criando uma rede de profissionais que compreendem o que é o BIM correto, de uma maneira correta, de uma maneira adequada, prática, e faz de nós uma comunidade que fica pronto a trocar informações e sinergias para o mercado de trabalho que está neste momento a demandar e vai demandar muito mais, porque esse é o grande repto, é se nós somos capazes de, em tempo útil, aprender e nos capacitarmos individualmente e coletivamente para a necessidade que temos. O Brasil neste momento está num ponto de viragem e com certeza que está disponível
para ter uma voz no mundo. Aconteceu anteontem o lançamento do BIM Forum Brasil, importantíssimo, com a criação do capítulo da Building Smart Internacional no Brasil, em que todos temos um pouquinho de uma tarefa a realizar nessa construção. Portanto, isto todos vamos tirar os frutos disso, digamos assim, para o futuro. Muito obrigado, boa noite a todos, despeço-me e continuação de bom BIM para todos. Obrigado, Juliana, mais uma vez. Obrigada. Tchau.